A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Senhor, essa é a tua palavra, bendita palavra. E nós te pedimos que, pelo poder do teu Espírito, nós sejamos ensinados nessa noite. Que o Senhor abra a nossa mente e implante a tua palavra no nosso coração, para que não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas praticantes daquilo que temos aprendido, em nome de Jesus. Amém. Esse episódio é muito conhecido. Quantas vezes nós já ouvimos a história do lava-pés? Até pessoas que não estão dentro das comunidades da fé cristã já ouviram contar essa história, onde Jesus lava os pés dos apóstolos, dos discípulos. E é interessante que em alguns contextos evangélicos a gente vê até essa cena sendo reproduzida. É muito comum no meio evangélico, quando alguém quer honrar outra pessoa, então se promove uma ilustração, uma cerimônia simbólica de lava-pés. Eu já vi essas reuniões acontecerem várias vezes, inclusive na minha própria igreja de origem, e eu entendo o que está sendo feito. Mas eu acho que de todos os episódios de lava-pés que eu já assisti, todas as cerimônias que eu já assisti, quem estava tendo os pés lavados era quem já tinha honra. Era quem já era honrado, quem já era reconhecido, quem já era grande. Raríssimo, eu acho que uma vez só eu vi o maior lavando o pé do menor. Então a gente entendeu errado de alguma forma, né? Mas Jesus não estava querendo dizer nesse contexto aqui, gente, que literalmente a gente tinha que lavar os pés uns dos outros. É claro que essas cerimônias acontecem, como eu disse, de uma maneira ilustrativa. Mas o que Jesus estava dizendo aqui era muito mais profundo. Por quê? Dentro da hierarquia dos servos dentro de uma casa, o servo designado para essa tarefa, porque era uma tarefa comum, gente.
Um bom anfitrião era aquele que, o servo da casa, né, lavava os pés aos visitantes. Era uma maneira de dar boas-vindas, era uma maneira de acolher uma pessoa de uma maneira carinhosa e digna. Por quê? Naquele tempo as pessoas caminhavam muito a pé, né? Nem todo mundo tinha um animal. Muita gente caminhava a pé, principalmente naquela realidade que Jesus estava inserido. Ok? Então, muita gente caminhava longas distâncias a pé. E isso exigia muito dos pés. Eles tinham as sandálias, né? E a gente até conhece isso pela arqueologia. Mas as sandálias não são como os nossos tênis hoje. Não protegiam o pé, não tinha amortecedor. Então, de uma maneira geral, como eram pessoas que caminhavam longas distâncias, em estradas que não eram pavimentadas como a de hoje, embora em o Império Romano também tinha uma espécie de pavimento em algumas estradas. Essas estradas que o Império Romano pavimentava com calçamento, elas eram as maiores estradas, aquelas que serviam para ligar os lugares. Mas os lugares ali, as vilas, as aldeias, a Galileia, por exemplo, era uma vila de pescadores. Então ali as pessoas era chão batido. E para quem já foi em Israel, sabe do que eu estou falando? É um terreno pedregoso, árido, arenoso, muito pó, né? Então, vocês imaginam, as pessoas que caminhavam com as sandálias abertas, os pés eram calejados, os pés eram maltratados, né? E uma maneira de dar refrigério para aquelas pessoas que se alimentavam em mesas baixas, né? As pessoas comiam e a mesa era baixa, elas se assentavam ao chão em almofadas. Então também não era como é hoje, que você vai para um banquete e senta numa cadeira, ou você é convidado para a casa da amiga e senta numa cadeira e os pés ficam no seu devido lugar. Não, estava tudo ali muito junto. Você sentava sobre os pés, você sentava perto da mesa, então estava ali, você à mesa, mas os seus pés estavam próximos das suas mãos. Então era um hábito de refrigério, mas eu acredito também que se pensava na higiene, né? Os animais deveriam defecar ao longo de algumas estradas. Então, enfim, era de bom tom, era gentil. Tanto é que em outro episódio, Jesus confronta, ele está na casa de alguém e uma mulher entra e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga com os cabelos. Ela beija os pés de Jesus e enxuga e lava os pés com as próprias lágrimas, né? E o dono da casa fala assim: se ele soubesse quem é que está lavando o pé dele. E Jesus já repreende: eu entrei na sua casa, você não me deu ósculo. Ela não cansa de beijar os pés. Você não me ofereceu água para lavar os pés. E ela está lavando os meus pés com as próprias lágrimas, enxugando com os cabelos. Então a gente vê que Jesus, né, estava falando: você não me ofereceu água. Ela está chorando aos meus pés. Eu não vou tirar isso dela, não. Era um hábito. Só que a pessoa que praticava isso, a pessoa que lavava os pés aos visitantes, era o menor na hierarquia dos servos. Não era só um servo, era o servo mais servo, era o servo mais humilde, era o menor servo. Era uma tarefa, era como se fosse hoje o ministério de lavar o banheiro depois do culto. É porque esse ministério tem pouca gente, né, que se voluntaria para ele, né? Mas literalmente era isso que Jesus estava fazendo. Por isso que era tão absurdo aos olhos de Pedro. Por isso que Pedro tem essa reação: que isso? Que isso? Só vai me lavar os pés? De jeito nenhum. Que absurdo é esse? O Senhor no lugar do menor, o Senhor no lugar do escravo mais ralé. Eu não gosto dessa palavra, mas é só para ilustrar para vocês. E Jesus falou assim: é isso mesmo. É isso aí. E se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí ele fala: não, Senhor, então ele querendo dar uma de bonito, né? Lava as mãos, os pés. Eu quero ter tudo a ver com o Senhor. E aí ele dá um outro toque, uma outra lição, né? Você já tomou banho, Pedro. Você já está salvo, você já me conhece. Então você tem só que lavar o pé.
E aí, o que deixa a gente intrigado nisso tudo é que o texto começa dizendo que ele já sabia, nesse jantar, que já tinha entrado no coração de Judas Iscariotes traí-lo. Mas nenhuma tradução da Bíblia, nenhuma linguagem vai te falar que ele lavou o pé de 11. Ele lavou o pé de 12. Ele se levanta desse jantar e ele se dirige para o Getsemane. E no caminho para o Getsemane, ele fala: vocês vão ser dispersos para que se cumpra as Escrituras. E Pedro pula na frente e fala: de jeito nenhum. Nós não vamos abandonar o Senhor de jeito nenhum. Eu nunca vou abandonar o Senhor. E, se for preciso, eu vou morrer no seu lugar. E a gente fala mal de Pedro, mas o texto diz que todos os outros falaram o mesmo. Daí a pouco acontece o Getsemane. Jesus convida os discípulos para permanecer em oração, eles não conseguem. E daqui a pouco vem a guarda, prende Jesus e todos eles são dispersos. E Pedro daqui a pouco nega Jesus. Jesus já sabia que isso tudo ia acontecer. Ele saiu desse jantar e falou: todos vocês vão me abandonar. Então ele lavou os pés de 12 que dali a poucas horas iriam abandoná-lo. 12, um deles ia negá-lo, o outro ia traí-lo. E a gente escolhe a quem serve. Tem muita gente que serve por interesse. Tem muita gente que quer servir quem pode dar alguma coisa em troca. Tem muita gente que cobre de atenção quem já tem atenção, mas não enxerga alguém que está passando necessidade na igreja, que não tem nada para oferecer, né? Gente, isso não é serviço genuíno, isso não é servir com excelência. O servir com excelência é no modelo de Jesus Cristo. Gente, Jesus é o nosso padrão. É isso que é cristianismo. O nosso modelo, aquilo que nós perseguimos, aquilo que procuramos imitar. E mesmo assim somos limitados, porque mesmo na nossa tentativa, eu tenho certeza que quando Pedro falou para Jesus, a gente estava comentando isso, quando Pedro falou para Jesus: eu não vou traí-lo, eu não vou abandoná-lo. Ele estava sendo sincero. E nós somos muito sinceros nas nossas orações. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que na nossa própria força, na nossa própria vontade, na nossa própria opinião, baseado em nossas próprias ideias, nós vamos até um certo ponto. Nós não passamos dali. É por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo fluindo em nós. É o Espírito Santo, nossa comunhão com Deus, nosso dia a dia com Deus, nossa vida com Deus, é que nos leva a novas escolhas, novas reações, um novo jeito de viver. E para nós servirmos, nós precisamos de ter Jesus como nosso modelo. Ele é o nosso modelo em tudo. Mas quando a gente olha para esse texto especificamente, gente, Jesus está na sua última reunião com seus discípulos. Se eu sei que eu vou morrer daqui a algumas horas, eu reúno a minha família, eu reúno os meus filhos, eu reúno os meus pais, quem são os meus mais próximos, os meus mais chegados, e eu vou querer afirmar para eles o que é mais importante na vida. Eu não tenho dúvida, se eu soubesse que eu estava tendo os meus últimos momentos com os meus filhos, eu ia olhar nos olhos de cada um e eu ia dizer para eles: não tem vida sem Deus. Renda-se a Jesus Cristo, viva para Jesus Cristo, gaste-se por Jesus Cristo, o resto é ilusão. Por quê? Porque é isso que eu entendi na vida. Isso é o meu conceito mais profundo. Não tem vida fora de Deus. Fora de Deus é morte. Parece ser bom, mas é caminho de morte, é ilusão, é distração, é uma coisa que te faz feliz por um tempo, não é algo profundo que te sustenta de pé no dia da adversidade, no dia mau. E eu ia falar para eles: não vivam pela religião, vivam pelo relacionamento. Eu ia olhar nos olhos do João e ia dizer para ele: não casa com uma pericrente.
Busca de Deus uma esposa para pôr o meu lugar, meu filho. Mas o que eu quero dizer é que nos últimos momentos de vida, se você tem oportunidade, você vai escolher dizer o que é mais importante. Você vai enfatizar aquilo que você aprendeu na vida. Jesus está nos seus últimos momentos. Ele já tinha andado com os discípulos, já tinha dado exemplo, já tinha curado, feito milagres, maravilhas. Eles já tinham visto toda forma de manifestação. Eles estiveram com Jesus em momentos extraordinários, de multiplicação de pães e peixes, de ressurreição de mortos. Eles já tinham visto de tudo. E aí o que Jesus enfatiza? Serviço. Sirva. Quem quer ser grande, sirva. Mas sirva com o coração certo. Sirva com a motivação correta. Quando Jesus se cinge de uma toalha e se ajoelha ali, você já pensou? Jesus, o rei. Jesus não é um cara legal, tá, gente? Jesus é o rei. O rei de todo o universo, que estava com o Pai na criação de todas as coisas. Não bastou ele encarnar, vestir-se da nossa humanidade. Nos seus últimos momentos aqui na terra, ele se curva diante dos seus discípulos, todos eles imaturos, picaretas mesmo. Depois que eles receberam o poder do Espírito Santo e viram Jesus ressurreto, tudo mudou. Mas até ali, vacilantes, inseguros, impetuosos, metendo os pés pelas mãos, um bando de menino. E na verdade os estudiosos falam que eles eram mesmo meninos. Eles tinham menos de 25 anos, todos eles. Já pensou isso? Meninos. Jesus, curvado diante deles, lava os pés de cada um deles. Naquele momento, era o que eles precisavam, de ter os pés lavados. Serviço não é fazer o que o outro quer que você faça. Serviço é fazer o que o outro precisa que você faça. Durante muito tempo eu estava afligida porque o povo queria tirar foto comigo. Hoje eu não gosto de tirar foto. Eu não gosto de tirar foto, não. Eu gosto de abraço, gosto de comunhão, gosto da mesa. Isso é uma delícia. Mas quando a pessoa tira foto comigo, é impossível não me ocorrer. Ela tá pensando que sou eu. Não sou eu. Helena, você abençoou minha vida. Não, eu fui só a ferramenta. Ninguém pega um bisturi e fala assim: bisturi, muito obrigado por ter me operado. Ninguém quer tirar foto com a caneta do poeta. E aí vem muita idolatria, sabe, gente, misturado no pacote. A gente é tudo igual, a gente é farinha do mesmo saco. Nós todos precisamos de santificação, de aperfeiçoamento. A gente está todo mundo percorrendo a mesma estrada. Grande é Ele, poderoso é Ele, lindo é Ele, majestoso é Ele. Glória ao nome do Senhor. Ele é lindo. E pela misericórdia e graça, Ele usa vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e a gente não tenha dúvida disso. Mas Deus tem alegria, tem prazer de se revelar ao outro através de nós. Deus abraça pessoas através do seu abraço. Deus sustenta pessoas através da sua oferta. Deus alivia pessoas através da sua vida. E é lindo isso. Ele usa pessoas para a sua própria glória e para nos dar significado. Porque, gente, a vida que a gente vive em serviço com a motivação certa é uma vida de muita alegria e contentamento. Tem propósito no serviço, sabe? Quando ele tem a motivação correta. Se você não está com a motivação correta, o serviço logo vai te provocar frustração. Porque você vai pensar assim: ninguém me reconhece. Depois canta: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Mentira. A pessoa quer ganhar a faixa da mais humilde.
a mais serva. Quando tem um congresso, vem uma pessoa, trabalha, a pastora lembra de todo mundo na hora da gratidão, no momento final, esquece a pessoa, perdeu o membro. Que ingratidão! Gente, eu estou dizendo isso porque eu já estive nesse lugar. Não estou apontando o dedo para você não, estou te contando meu coração. Quantas vezes a gente tem a motivação errada? A gente quer servir para ser visto. Não faça isso, não entre nesse caminho, porque esse é um caminho de dores para você. Ele vai te provocar um momento de satisfação, um momento de prazer, e daqui a pouco ele vai te trazer a luta, porque você não é reconhecida, e você colocou toda a sua energia nisso, toda a sua intenção nisso. Não, estou fazendo para Deus, da boca para fora, porque quando não te reconhece, o coração fica peludo na hora. E o que Jesus está dizendo para esses homens que foram responsáveis por varrer o mundo com o Evangelho? Ele está dando uma advertência: vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês têm razão, porque eu sou. Eu acho lindo todas as vezes que Jesus fala eu sou. É o nome de Deus, né? Eu sou o que sou. O grande eu sou. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor. E ele aqui está falando, ele está afirmando: eu sou Senhor e Mestre, e eu lavei os pés de vocês. Eu não tive medo, eu não tive problema de ego para lavar os pés de vocês. Então aprende comigo: façam o mesmo. Vocês não estão nesse caminho para serem servidos, vocês estão para servir. Vocês não estão para abusar da posição que vocês têm. Vocês estão como anunciadores de boas novas. Jesus dá uma perspectiva totalmente nova para estes homens. E eles saíram dali e foram viver isso. Todos eles serviram até a morte, até servir derramando o próprio sangue. Todos eles, exceto João, foram oferecidos a Deus em sacrifício. Eles abriram mão da sua vida, e esse é o cerne do serviço. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas a gente está inserido num século ególatra. A gente tem problema de ego dentro da igreja. Por que você sentou no meu lugar? Por que parou na minha vaga? Gente, nós estamos para servir uns aos outros. E quando a gente fala Deus, fala comigo primeiro. Porque, gente, é impressionante como quando Deus começa a falar e confrontar, e a gente pensa: nossa, fulana tinha que estar aqui nesse culto, mas foi você que Deus trouxe, será por quê? Hashtag fica a dica. Fala com a gente, Jesus. Deus é lindo, porque Ele corrige e disciplina o filho que Ele ama. E falando nisso, eu quero ir com vocês, não precisa de ir comigo não, na carta do Senhor a Laodiceia. Quando Jesus está falando para Laodiceia, Ele faz uma ilustração que deixa a gente curioso. Ele fala assim a partir do verso 14 de Apocalipse 3: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que você fosse um ou o outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Quando a gente vê esse texto, a gente fica um pouco confuso. Muita gente ainda fica confusa. E pensa assim: mas peraí, porque a gente associa esse texto ao fervor espiritual, né?
a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela é envolvida, ela é evangelista, ela é uma pessoa que crê nos dons do Espírito, flui nos dons do Espírito, então ela é quente. Aquela pessoa que não se move no culto, fica quietinha, olha para lá, olha para cá, acha estranho o povo rodopiando, fica ali com aquela cara de julgador, é fria. É isso que a gente pensa, né? Mas não é isso que Jesus está falando aqui não, gente. Quando Jesus escreve essas cartas, não existia parede em nenhuma das 7 igrejas. Era a comunidade de fé que se reunia naquela cidade. A igreja como parede veio depois das cartas, ok? Um tempo depois, a igreja foi aceita como uma religião oficial do Império Romano, então os templos puderam ser edificados. Mas quando Jesus envia essa carta, ele está enviando a carta para a comunidade de cristãos que se reuniam naquela cidade. Então, em todas as cartas, Jesus faz um paralelo com a história da cidade para falar para a igreja. Ele usa coisas peculiares da cidade para falar para a igreja que estava ali se reunindo o que ele queria falar. E por que ele faz essa comparação de você não é fria e você não é quente? É porque Laodiceia era uma cidade que estava perto de outras 2 cidades. Uma dessas 2 cidades era Hierápolis. E Hierápolis era conhecida pelas suas águas termais medicinais. Então era uma cidade que tinha várias fontes medicinais. Era uma água morna, uma água quente. E essa água quente tinha propriedades de minerais que eram curativos. Então muita gente que bebia daquelas águas ou tomavam banhos naquelas águas se curavam de doenças de pele e outros tipos de enfermidade. Ok? E a outra cidade perto era Colossos. E Colossos tinha águas geladas, águas frias, águas boas para beber, águas que traziam refrigério, refrescância. Só que as águas chegavam até Laodiceia por um aqueduto. Então elas não chegavam nem frias e nem quentes. Elas chegavam mornas. E porque elas chegavam mornas, elas faziam mal, principalmente as águas de Hierápolis, porque ela chegava com todos os seus ativos de minerais, mas morna, e muita gente não podia beber aquela água, porque senão ia provocar vômito. E é com isso que Jesus está ilustrando aqui. E por isso que ele fala, quem dera, porque tem muita gente que lê, mas peraí, Jesus está achando, quem dera que você fosse um ou o outro. Uai, Jesus está achando bom ser frio? Não é isso que ele está falando. Quem dera você cumprisse o seu propósito. Quem dera você fosse cura ou fosse refrigério. Quem dera. Mas você não é quente e também não é fria. Você é morna. E por isso eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Você é rica, abastada e está confiada na sua própria grandeza. E aí ele continua usando outros exemplos, porque Laodiceia também era um referencial da indústria têxtil. Ela produzia uma lã negra que não se produzia em nenhum outro lugar. Era rica, era uma cidade rica, abastada. Tanto é que das igrejas, muitas igrejas que foram construídas eram templos pagãos que viraram igreja. Mas a igreja de Laodiceia foi construída. E quando você vai ver as ruínas hoje, é uma igreja que até hoje é o sítio arqueológico maior que tem. Exceto Éfeso. Éfeso é uma cidade muito grande. Mas a igreja em Laodiceia está lá, a igreja de Laodiceia. O piso tem restos de mosaico. Você vê que era uma construção suntuosa. Rico. Produzia lã negra, era uma indústria têxtil bem abastada. E também era um referencial de medicina oftalmológica. Então Jesus não está falando nada aqui à toa não, gente. Ele está falando, você acha que você é rica? Você é pobre, cego e nu. Você produz lã, mas está nua. Você é um centro de referência oftalmológica, mas você está cega. E você é rica, mas você é miserável. Eu te aconselho que compre de mim vestiduras brancas. Eu te aconselho que compre de mim colírio para os olhos.
É isso que Jesus está falando aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa carta especificamente é que ele está falando: você não é fria e nem quente. Você não cumpre o que você foi chamada para cumprir. Você não é instrumento de cura na vida de ninguém, de alívio. E você também não é refrigério. Não mata a sede espiritual das pessoas. E gente, nós estamos na terra para servir não apenas os da família da fé, mas aqueles que ainda não conhecem Jesus. Porque o serviço, ele é fruto do amor. Quem ama faz alguma coisa. Quem ama faz. Amar não é dizer eu te amo. Amar exige uma ação, uma atitude. Porque eu amo João, eu faço a comida dele. Eu amo João, eu passo as camisas dele. Eu amo João, eu preparo a nossa casa de um jeito que ele fique feliz quando ele chega. Eu amo João, eu presto contas a ele. Eu amo João, eu me interesso por aquilo que ele está precisando e por aquilo que eu posso suprir. Da mesma forma, é a maneira de nós amarmos os nossos filhos. Como que nós amamos os nossos filhos? Se você falar para o seu bebezinho, te amo, fofinho, e não der mamar para ele, não adianta nada. Quem ama faz. Porque nós amamos, nós fazemos. Então a gente está dizendo que ama o Senhor, meus queridos, mas a gente não ama nada. Porque no serviço nós estamos querendo ser vistos ou sermos servidos. A gente não quer fazer nada, a gente quer receber. Quem ama se envolve. Quando Jesus fala, ide por todo mundo, fazer discípulos. Aí quando a gente pensa no modelo de discipulado de Jesus, ele falou com os caras, segue-me. Os caras largaram o que tinham e foram atrás. E ali o que eles faziam? Compartilhavam a vida. Compartilhavam a estrada. Compartilhavam a comida. Ele não tinha túnica, 2 túnicas, 2 capas, não tinha onde reclinar a cabeça, e eles estavam juntos e misturados. E quando tudo em comum. O que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Bota na roda. Vai dar para todo mundo. Vai alimentar 5.000. Que o amor faz. Eu não estou falando só de justiça social, não, gente. Tem muita gente aí querendo apresentar a justiça social como uma alternativa ao Evangelho. Não, não é. Mas eu quero te dizer, é impossível você conhecer o Evangelho e não se envolver com a justiça social. É impossível. Se você foi encontrado pelo poder do Evangelho, você não fica satisfeito com a desigualdade social. Você não fica satisfeito de ter a sua vida boa, enquanto o seu irmão está desempregado, a sua colega de infância está descalça. Você não fica feliz nisso, não tem satisfação nisso. O que a gente tem é para ser compartilhado. Jesus deu a sua vida e por isso Ele nos convida a dar a nossa vida também. E às vezes dar a vida é isso, é compartilhar o prato de comida, é compartilhar o que a gente tem, é acomodar o outro que não tem onde morar. Sabe como, gente? É ajudar o outro a arrumar um emprego, ensinar ele um curso, matricular ele num curso. Não, vamos lá, você tem que aprender a trabalhar, vamos lá. Vamos te matricular num curso? Eu vou pagar esse curso para você. Vamos lá, sabe como? Ah, Helena, mas tem gente que é parasita aproveitador. E quantos crentes parasita aproveitador tem aí e Jesus está dando uma segunda chance? Quantas vezes você já foi um parasita aproveitador da fé e Jesus está te dando uma segunda chance? As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Gente, amor não é desperdiçado, não. Amor nunca é desperdiçado. Você pode não colher na mesma terra que você planta, mas você vai colher. A palavra de Deus diz que nós não fomos salvos, nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas nós somos salvos para praticar boas obras que foram preparadas para nós de antemão. Ou seja, Cristo nos alcançou. Nós não merecíamos nada e Ele estendeu a nós misericórdia e graça. Perdoou os nossos pecados, nos atraiu à sua presença. Você pensa que você está aqui porque você entendeu, discerniu a Bíblia pelo seu intelecto?
Não, gente. Tem gente que lê a Bíblia de capa a capa, não entende nada, acha que é um livro de doido. O Espírito Santo se apresenta a você. O Espírito Santo moveu aquela pessoa para evangelizar você, para insistir com você. O Espírito Santo te atrai a Deus e te apresenta Jesus Cristo. Aí você crê nesse sacrifício que te reconcilia com Deus, e você então entra nessa reconciliação. Pelo menos deveria ser assim. O que acontece quando a gente nasce? Depois que nasce, você cresce, certo? Você nasce, começa com leitinho, ao seio da mãe, depois cresce mais um pouquinho, introduz papinha, não é isso? Daqui a pouco você está fazendo gracinha, correspondendo, interagindo, daqui a pouco está engatinhando, daqui a pouco levanta, quando você pensa que não, está andando, está correndo, daqui a pouco está pondo fogo na casa, os pais estão ficando tudo de cabeça em pé, não é assim? E daqui a pouco você torna um jovem que está querendo se casar e construir a própria família. No mundo espiritual, na vida espiritual, não deveria ser diferente. Você nasce de novo, agora cresce. Se alimente com um alimento genuíno. Começa a balbuciar as primeiras palavras na oração. Começa a caminhar com Jesus. Você pode começar engatinhando, depois você começa a caminhar com Jesus, cambaleando assim, inseguro nos seus passos, mas depois você vai se firmando, e você vai crescendo, e você vai constituir a sua própria família, ou seja, você vai gerar outros para a glória de Deus. Mas o que está acontecendo? Um tanto de crente que nasceu de novo, mas ficou por ali mesmo. Atrofiados. Não se desenvolveram espiritualmente, não se desenvolveram fisicamente, não se desenvolveram intelectualmente. Uma anomalia. O Senhor tem vida para a gente viver, gente. E a gente precisa crescer no conhecimento de Deus, andar com Ele. Porque se andarmos com Ele, inevitavelmente serviremos. Porque Ele ensinou, com o próprio exemplo. Quer ser grande? Pega a vassoura. Se eu não sou capaz de pegar uma vassoura para limpar um banheiro, eu sou indigna desse microfone. Vocês estão entendendo? Se eu não posso atender uma pessoa, se eu não posso me deslocar do meu lugar para ir num lugar mal cheiroso, se eu não posso preparar comida para alguém que está doente, se eu não posso ser água fresca para matar a sede de alguém, eu sou indigna de qualquer promoção. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero te alertar. Satanás também promove, para que você fique iludido acerca de quem você está sendo, e você pense que é Deus que está te honrando. Deus está me levantando. Você já deve ter visto maus exemplos no reino. Pessoas que enganam, pessoas que roubam, pessoas que mentem, pessoas que têm uma vida dupla. Eu não estou falando de equívoco do pecado, não, gente. Equívoco e pecado, que Deus nos livre. Que Deus nos livre. A gente pode ser enganado, qualquer um de nós aqui, me incluindo, qualquer um de nós pode ser enganado, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Eu não estou falando, sabe, de você estar andando corretamente, buscando a Deus, mas você incorrer num equívoco, num pecado, cair às vezes numa área que foi vulnerável na sua vida, você não vigiou. Não estou falando disso, não. Eu estou falando dos lobos vestidos de cordeiro para trazer escândalo para o meio do povo de Deus. Começa com uma conversa de serviço, mas não é serviço genuíno. Na verdade, são lobos devoradores que atraem as ovelhas e as devoram. Ah, Helena, é verdade, viu? Conheço um tanto de líder assim. Mas eu quero te dizer uma coisa. Para cada falso profeta, tem um rebanho de bode. Porque as ovelhas conhecem a voz do verdadeiro pastor.
Então tem gente que é enganado porque gosta de ser enganado. Tem gente que é enganado porque gosta da mensagem, sabe? Você brilha, você é maravilhosa, você nasceu para vencer, você é cabeça e não cauda. Vamos parar com essas palavras depressivas, Helena, de arrependimento, de pecado. Não, nós já vencemos essa parte, nós estamos para brilhar. Gente, cuidado. Cuidado, porque band-aid não cura câncer. Eu sei, eu reconheço que tem tentativas honestas de trazer alívio para o povo de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa: quem cura a nossa identidade é a nossa filiação. Quando você entende quem é seu pai, você não tem problema de identidade. O problema é que a gente não entende quem é nosso pai. A gente prefere ouvir o coach do que ler a Bíblia. Abra sua Bíblia, vai conhecer seu pai, e não o Deus terapêutico. Tá? Tem muita gente aí que gosta da terapia, né? Ah, mas Deus quer me ver feliz. É mesmo? Deus quer te ver feliz. Pelo que eu saiba, o que a Bíblia diz é que feliz é quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Engraçado, Deus quis te ver feliz, mas e o filho dele, que ele morreu na cruz para ter de volta? Ele não queria ver ele feliz, não? E os discípulos que todos morreram como mártires, Deus também não queria ver isso. Ah, é claro, você é um crente especial, fofinho, o Senhor só quer te ver feliz. Desde que te faça feliz, não é pecado, né? Cuidado, gente. Cuidado com esse falso evangelho. Satanás veio pôr a mesa, sabe, no debate dele com Jesus, na tentação, usando a Bíblia. E tem muita gente que está usando a Bíblia para ensinar um ensino equivocado, mentiroso. Nós somos filhos. Isso nos coloca no lugar de honra. E isso é o bastante. E os filhos de Deus se parecem com Ele. Nosso exemplo é Jesus. Então os irmãos de Jesus são como Jesus. Os filhos de Deus têm o mesmo DNA de Deus. Então o serviço faz parte de quem somos. E não um serviço para promover a nossa vaidade, mas um serviço que traga glória ao nome de Deus, alívio ao nosso semelhante, seja ele crente ou não. Você pode servir na casa do Senhor, uma grande bênção e privilégio. Mas não seja servo só aqui dentro, não. Sirva. E o serviço, tem gente que está aí, ai, qual que é o meu propósito? Me ajuda a descobrir meu propósito. O seu propósito é ser luz e sal, querido. Identifique uma necessidade e seja a resposta. Alguém precisa de alguém para varrer a casa? Vai lá varrer. Esse é seu propósito. Alguém precisa de olhar um bebê 2 horas para uma mãe exausta poder dormir? Vai lá. Esse é o seu propósito. O seu propósito é ser água fresca ou água quente. Não é ser morno. O seu propósito é servir com excelência. O seu propósito é glorificar a Deus com a sua vida. O seu propósito é ser alívio e cura na vida das pessoas ao seu redor, sejam elas crentes ou não crentes. Que Deus nos ajude, que o poder do Espírito Santo nos ensine e nos conduza e forme em nós o caráter de Cristo, porque é isso que é ser cristão, é ser parecido com Cristo. Feche os seus olhos. E eu gostaria que você fizesse uma autoanálise. Eu não vim aqui apontar o dedo para você, mesmo porque não posso fazê-lo. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Faça uma autoanálise. Até aqui, na sua vida cristã, como você tem servido? Com qual motivação? Ganhar alguma coisa em troca? Um pagamento, uma oferta? Um benefício?
um título, um lugar à mesa daquelas pessoas que você julga serem grandes, bajular pessoas. É uma autoanálise. Agora é você e Deus. Eu estou aqui só como sua facilitadora. Seja honesta. Seja honesto. Faça uma autorreflexão. Deixa a sonda do Espírito Santo descer no seu coração. Quantas pessoas deixaram a igreja porque não se sentiram reconhecidas? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Porque no final a nossa recompensa verdadeira vem dele. E quando a gente não coloca a expectativa na gratidão do outro, na resposta do outro, na correspondência do outro, a estrada fica tão mais leve. Faça o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. Isso precisa ser um exercício na nossa vida, porque não é natural. Não é natural. Nesse tempo que nós vivemos, a gente quer pagamento, a gente quer receber alguma coisa em troca. E eu não estou dizendo que ser reconhecido é ilegítimo, não. É muito bom, em muitos momentos, nós recebemos encorajamento, reconhecimento. Mas e se ele não vier, minha linda? E se ele não vier? Quando você não nutre essa expectativa, quando vem como bônus, vem como acréscimo, mas não interfere no seu serviço, porque você está disposta a fazer de todo o coração, como se você estivesse servindo ao seu próprio Senhor. Quando você cuida dos seus filhos, você está servindo ao Senhor. Quando você prepara uma refeição para a sua família, você está servindo ao Senhor. Quando você está lavando a roupa suja, você está servindo ao Senhor. Cuidar da família é ministério. Deus confiou seu filho no ventre de uma mãe. E Maria foi o quê? Rainha, influenciadora. Maria foi mãe. Não menospreze a possibilidade que você tem de servir nas coisas mais cotidianas. Seja refrigério para sua vizinha. Faça falta quando sair de um emprego. Não vai não. Tem muitos crentes que quando pede demissão, o patrão dá graças a Deus. Que não seja assim conosco. Que as pessoas sintam sua falta, porque você é solução, você é resposta. Que você seja água fresca num dia quente. Que você seja remédio num dia de dores. Tem hora que você não vai precisar de falar nada. Só fazer. Às vezes a gente quer aconselhar, ensinar, quando é necessário só abraçar, deixar chorar. Seja a resposta, minha linda, porque o próprio Deus decretou sobre nós: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra ezer no original, ela fala sobre a mulher em Gênesis. Ela fala sobre a pessoa de Deus. O Senhor é o meu auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. E ela também se refere à ajuda de um exército, ajuda militar. Deus declarou isso sobre você.
Eu vou criar uma pessoa que vai ser solucionadora de problemas. Socorro. E ela vai ter a força de um exército. Esse é o decreto de Deus sobre a feminilidade. Não é de segunda categoria servir. O próprio Jesus nos ensinou. Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Se eu, sendo Senhor e Mestre, assumi o lugar do menor, façam o mesmo. E é tão interessante que no final desse capítulo, de João 13, no final desse capítulo, não, desse trecho, eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Quando você serve o outro, você é liberto do seu egoísmo. O seu ego é esmagado. E aí a verdadeira felicidade flui. Tem uma alegria, um contentamento que está contido só no serviço. Te dá propósito, significado.